Olá jovens, meu nome é Thiago, sejam bem-vindos ao canal Ciência Elétrica e nesse vídeo nós vamos estudar com mais profundidade a dinâmica da corrente no capacitor. Existe uma relação bastante interessante entre a tensão e a corrente de um capacitor. Para um resistor, como nós já estudamos, essa relação é bastante simples, definida lá pela lei de Ohm, certo? Para o capacitor, a coisa é um pouquinho mais complicada. Como nós sabemos, pessoal, a carga em função do tempo, ela é igual ao produto da capacitância e a diferença de potencial nos terminais do capacitor também em função do tempo. Se a gente derivar essa função, pessoal, nós temos que dQ dt, que ela é igual a capacitância, né, que é uma constante, que multiplica dVc dt, certo? Onde Vc ali, pessoal, é a tensão do capacitor. Mas como nós estudamos lá no comecinho, pessoal, na aula 7, sobre a definição do que é tensão e corrente elétrica, nós devemos lembrar que a corrente, ela nada mais é do que a transferência de cargas elétricas no tempo. Então, o termo da esquerda ali, dQ dt, nada mais é do que a corrente do capacitor. Então, nós podemos escrever a equação 1, ou seja, a corrente do capacitor é igual a capacitância que multiplica dVc dt. Analisando a equação 1, mostra que quanto mais alta a capacitância, maior a corrente resultante. E isso é natural, uma vez que maiores níveis de capacitância possibilitam uma maior quantidade de carga armazenada no capacitor. Já o termo dVc dt mostra que a corrente está relacionada à variação da tensão no capacitor. A derivada, nós costumamos estudar lá na disciplina de cálculo, né, pessoal, lá na engenharia, mas para quem ainda não estudou esse assunto, eu vou tentar explicar esse conceito de uma forma bem simplificada, tá? Usando o conceito de circuito RC. Depois, deixa um comentário se você entendeu ou não esse conceito. Bom, pessoal, vamos considerar que o capacitor ideal está inicialmente descarregado, ok? Ao fechar a chave, a corrente irá para um nível máximo, limitada aí pela tensão da fonte e pela resistência série. E como nós já estudamos, pessoal, a tensão no capacitor não irá para um nível máximo instantaneamente, mas sim irá crescer ao longo do tempo, conforme o comportamento exponencial que estudamos nos últimos vídeos. E o que a derivada dVc dt nos diz? Bom, podemos entender ela como o coeficiente angular da reta tangente em um ponto específico da curva da tensão no capacitor. Observe o ângulo da tangente nos primeiros instantes em que a chave é fechada. Esse ângulo, pessoal, ele vai tender a 90 graus nos primeiros instantes ali. Essa reta tangente em vermelho forma um ângulo com o eixo das abscissas ali, que é o tempo. Ou seja, temos uma alta taxa de variação na tensão em um curto espaço de tempo. E como mostra a equação da corrente no capacitor, isso resulta em uma elevada corrente. Essa elevada taxa de variação na tensão permanece nos instantes iniciais, como mostra aí a reta tangente e o ângulo formado entre ela e o eixo das abscissas, tá? Presta bastante atenção aí. Então, ainda temos uma elevada taxa de variação na tensão no tempo nos instantes iniciais, ou seja, uma elevada dVc dt, o que resulta em uma ainda elevada corrente. Então, conforme o tempo passa, essa variação da tensão em relação ao tempo vai diminuindo, ou seja, conforme a equação e a representação gráfica nos mostra, a corrente tem seu nível cada vez menor. Quando a fase de carga ela é finalizada, o ângulo θ tende a zero. Ou seja, a projeção da reta tangente tende a ficar em paralelo ao eixo das abscissas, no caso, o tempo. Nessa situação, consideramos que não haverá variação da tensão no capacitor, ou seja, dVc por dt é igual a zero, resultando então em uma corrente igual a zero. Isso é muito importante, pessoal, pois essa equação ela nos está dizendo que, enquanto houver variação de tensão no capacitor, haverá corrente também nele. Então, pessoal,
É com base nesse fundamento que nós vamos diferenciar os estudos dos capacitores em circuitos de corrente contínua e circuitos de corrente alternada. O comportamento dele é diferente, tá? Então, como nós já estudamos, uma vez o circuito capacitivo, né, em circuitos de corrente contínua, completado a fase de carga, o que nós vamos ter? O capacitor se comportando como um circuito aberto, certo? O capacitor faz o seu período transitório da fase de carga e uma vez que essa carga não muda mais, ou seja, a tensão no capacitor é constante, nós não teremos então mais corrente, podendo substituir ele por um circuito aberto. Já em circuitos de corrente alternada, como nós vamos estudar aí no futuro, isso é diferente, porque lá a tensão no capacitor estará constantemente variando. E se a variação da tensão no capacitor está acontecendo o tempo todo, nós teremos então corrente o tempo todo. E quanto maior a variação da tensão no capacitor, maior será a corrente do capacitor. E essa equação que vocês viram agora, a equação 1, descreve isso para você, tá? Bom, pessoal, eu vou tentar simplificar um pouquinho mais essa explicação, tá? Mas aproveite então e faça a inscrição no canal e não esqueça aí de ativar as notificações para que você seja avisado sobre as próximas aulas, ok? Então, vamos tentar num nível um pouco diferente aqui esse mesmo conteúdo, ok? Vamos calcular a corrente média de um capacitor para diferentes níveis de tensão nos terminais. Para isso, vamos considerar a equação 2, definida como sendo a corrente média no capacitor. Observe que agora estamos trabalhando com valores médios, tá? Será igual, então, a capacitância, que multiplica a razão entre a variação da tensão no capacitor, né? Esse delta aí é a variação da tensão no capacitor, dividido por ΔT, que é a variação do tempo, tá? Então, se a gente pegar essa expressão e calcular o limite aonde o tempo ali tende a zero, então a gente vai ter o quê? A corrente do capacitor instantânea sendo igual ao limite de capacitância, que multiplica então ΔVC por ΔT, mas esse limite tendendo a zero. Se a gente faz isso, nós vamos voltar lá na equação 1, onde a corrente no capacitor será então a capacitância que multiplica dVC por dt, tá? O delta ali, pessoal, indica uma variação definida para a tensão ou do tempo aí, tá? A corrente média, ela pode ser calculada pela equação 2. Agora, se você deixar o delta bem pequeno, tá, pessoal, tendendo a zero, nós vamos ter valores instantâneos para a corrente no capacitor. Isso aqui também é um conteúdo que a gente estuda normalmente lá nos primeiros anos da engenharia, né? Que é o conteúdo lá sobre limite. Embora pareça não ter ficado muito simples ainda, tá, pessoal? Vocês vão ver agora com um exemplo numérico que, sim, isso aqui é realmente muito fácil, tá? Então, aproveite, pessoal, e lembre-se que na descrição do vídeo tem um link para você baixar uma lista de exercício para treinar esse conteúdo, tá? Conteúdos assim que vão exigir um pouquinho mais de tempo estudando, pessoal, vocês precisam realmente investir o teu tempo, né, em exercitar isso, tá? Então, baixa a lista de exercício que depois eu vou subir um vídeo com a solução para você conferir, então, os resultados e, então, saber como que está o teu desempenho nesse tipo de estudo, ok? Então, vamos para um exemplo aqui. Exemplo 1. Desenhe a forma de onda da corrente média se a tensão entre os terminais de um capacitor de 5 microfarads varia de acordo com o gráfico da figura 1. Então observe aí, pessoal, na figura 1 que nós temos a tensão partindo de zero, ou seja, o capacitor está descarregado e aí então ele vai para 4 volts em 2 milissegundos. Então de 0 a 2 milissegundos é o nosso intervalo de tempo, tá? Então conforme a gente viu nessa aula, pessoal, o delta, né, que é a variação que a gente vai ter de algum parâmetro, vai ser o quê? O valor final menos o valor inicial. Bom,
O ΔVC, então, será 4 volts, que é o valor final naquele primeiro intervalo de tempo, de 0 a 2 milissegundos, né? Menos o valor inicial. Bom, ele começou com 0, ok? Então, a variação foi de 4 volts. Ok, e para o tempo? Mesma coisa, tá? Valor final menos o valor inicial. O valor final é 2 milissegundos e o valor inicial foi em 0. Então, a variação de tempo foi de 2 milissegundos. Para a corrente do capacitor médio, será então como? A capacitância que multiplica ΔVC dividido por ΔT. Então, nós vamos ter ali 5 microfarads que multiplica 4 volts divididos ali por 2 milissegundos, resultando então em 10 mA. Essa é a corrente média para aquele intervalo de tempo de 0 a 2 milissegundos, onde a tensão foi de 0 a 4 volts. Próximo intervalo de tempo ali, pessoal, de 2 a 5 milissegundos. Bom, nesse intervalo de tempo, ΔVC será como? Valor final menos o valor inicial, só que os dois valores são iguais. Olha lá, o valor final é 4 volts em 5 milissegundos e em 2 milissegundos também era 4 volts. Então, não houve variação de tensão. A variação de tensão é 0 volts, ok? É uma constante ali, naquele intervalo de tempo. Bom, e o nosso ΔT? Isso aconteceu de 2 a 5 milissegundos. Então, o valor final menos o valor inicial, 5 menos 2, 3 milissegundos. Corrente no capacitor será como? Corrente média, né? Bom, capacitância vezes 0 volts dividido por ΔT, né? 0 volts, que é o nosso ΔVC, vai resultar numa corrente igual a 0. Então, pessoal, se não há variação da tensão no capacitor, também não haverá corrente média. E agora, de 5 a 10 milissegundos, vamos ter o quê? Nosso ΔVC está indo para 0 volts, certo? Lá em 10 milissegundos, mas ele iniciou com quanto? 4 volts. Então, o valor final 0 menos 4 é igual a menos 4 volts. Então, houve uma variação negativa da tensão no capacitor. E para o tempo? Bom, é valor final 10 milissegundos menos valor inicial 5 milissegundos, 10 menos 5, 5 milissegundos. E a corrente no capacitor? 5 microfarads vezes menos 4 volts dividido por 5 milissegundos é igual a menos 4 mA. E por fim, ali no último intervalo, pessoal, de 10 a 11 milissegundos, como não há variação de tensão no capacitor, como nós vimos há pouco ali, pessoal, a variação de tensão é 0, também não haverá, então, corrente, certo? A corrente média é 0. E como que fica o gráfico, então, da corrente média, pessoal? IC, pessoal, ali já com a escala em miliampere, será como? Ó, de 0 a 2 milissegundos, temos 10 miliampere. Tá lá, 10 miliampere. Então, partindo de 0, foi para 10 miliampere e de 0 a 2 milissegundos fica constante, tá? É valor médio. Depois, pessoal, de 2 a 5 milissegundos, a corrente foi para 0. Então, ó, de 2 a 5 milissegundos, a corrente foi para 0 no capacitor. Depois de 5 a 10 milissegundos, a corrente foi para menos 4 mA. Então, durante o intervalo de tempo aí, ó, de 5 a 10 milissegundos, a corrente no capacitor é de menos 4 mA, valor médio. E depois de 10 a 11 milissegundos, a corrente no capacitor voltou a ser 0, né? Porque não houve mais variação de tensão no capacitor. Então assim fica o gráfico da corrente no capacitor de acordo com aquela variação de tensão mostrada ali, né? Apresentada na figura 1. Bom, pessoal, podemos concluir então com essa aula que não é o nível de tensão aplicada no capacitor que vai nos dar uma corrente intensa ou não nele, tá? É a velocidade da variação da tensão no capacitor que vai nos dar, então, o nível significativo ou não da corrente no capacitor. Por exemplo, uma tensão de 1000 volts aplicada lentamente no capacitor não vai, pode dar uma corrente até nem mensurável, tá? Já uma variação rápida
de 1 volt num capacitor pode sim causar uma corrente bastante elevada, tá? Então, é mais ou menos esse sentido aí que a gente estudou aí, né, no caso do vídeo dessa aula, ok? Bom, jovens, então eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês, né? Não se esqueçam de acessar a lista de exercícios, tem um link aqui, né, na descrição do vídeo. Vai lá, baixa, tenta resolver e depois eu subo um vídeo com a solução para vocês, ok? Então se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative as notificações e deixe seu like, pessoal. E ajude aí a divulgar o canal compartilhando esse vídeo com grupos de pessoas aí que vocês saibam que estão estudando acerca desse assunto, ok? Forte abraço e até logo!